Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um programa ICP Responde, o programa feito por vocês. E aqui conosco para responder as suas perguntas temos o nosso professor, pastor Antônio Fonseca. Tudo bom, professor? Tudo bem, Janaína, graças a Deus. E antes da pergunta de hoje, já vou pedindo para você deixar aqui o seu joinha, dar um toque no sininho e se inscrever no nosso canal. Assim você vai receber todas as nossas notificações. E não esqueça, se você quiser enviar a sua pergunta, é só mandar um e-mail para teologia@icp.com.br. Vamos ficar muito felizes em te ajudar. E a pergunta de hoje vem de Elizabeth Aparecida de Lima, de São Paulo, capital. Ela gostaria de saber se Jesus tinha irmãos? E o que você nos diz, professor? Janaína, a pergunta da Elizabeth ela é muito importante. Se Jesus teve irmãos. Primeiro quero deixar registrado que nós amamos Maria, que nós consideramos Maria uma santa mulher, ou seja, uma mulher que viveu separada do pecado, uma mulher temente a Deus e que entre milhares e milhares de mulheres, ela foi escolhida para ser a mãe do nosso Salvador. Repito, para nós evangélicos, Maria é sim uma santa, assim como são santos todos aqueles que vivem separados do pecado. Não perfeitos, Maria não era perfeita. Isto, os próprios escritos da Igreja Católica nos primeiros séculos reconheciam também. Por exemplo, o Tomo de Leão, um documento escrito pelo Papa Leão, reconhecendo que Maria tinha sim a culpa herdada, o pecado original. Dito isto, Elizabeth, vamos para a resposta da sua pergunta. Se Jesus teve irmãos ou se Maria teve mais filhos. O que acontece? Para nós evangélicos não há problema algum Maria ter tido mais filhos depois que Jesus nasceu. Claro que ela era virgem, ficou grávida pelo Espírito Santo, deu à luz a Jesus. Agora, depois que ela cumpriu o seu papel, então nós evangélicos entendemos que ela teve uma vida absolutamente normal com o seu esposo, com José. Ocorre que a Igreja Católica defende a doutrina de Maria sempre virgem, que ela nunca teve uma vida conjugal com José, que ela não teve outros filhos. E este ensinamento vem logo dos primeiros séculos. Nós não sabemos exatamente quando surgiu este ensino. Sabemos que foi nos primeiros séculos. Porém, quando nós examinamos a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, uma coisa importante, o nosso Novo Testamento, o que nós evangélicos utilizamos, é exatamente igual ao Novo Testamento utilizado pela Igreja Católica. Ocorre que o catolicismo romano tem a Bíblia como regra de fé e também o magistério da tradição. E o que é o magistério da tradição? São todos os escritos que vieram depois dos apóstolos até hoje, os documentos produzidos pelos papas, pelos bispos. Isto a Igreja Católica chama de magistério da tradição. Vale a pena salientar também que nós não somos contra a tradição, nós também temos as nossas tradições. Agora, o que nós não concordamos, Elizabeth, é quando uma tradição fere a palavra de Deus. Aí nós ficamos, claro, com a palavra de Deus. E neste caso em particular da sua pergunta, se Jesus teve irmãos, aceitar o magistério da tradição católica fere a palavra de Deus. Eu vou apresentar alguns textos que mostram que Jesus teve irmãos, que Maria teve mais filhos depois do nascimento de Jesus. E não há problema algum no relacionamento conjugal. O casamento é uma instituição divina,
Portanto, não diminui nada Maria ter tido relação sexual com o seu esposo, com José, após ela ter cumprido a sua missão. Mas vamos para a palavra de Deus. Vamos verificar o primeiro texto, Mateus, no primeiro capítulo, versículo 25. Se algum católico estiver vendo este vídeo, pode consultar na sua Bíblia, no seu Novo Testamento. Diz assim: contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Falando do relacionamento entre José e Maria. Então, ele não teve relação sexual com Maria enquanto ela não deu à luz a Jesus. É isso que o texto está falando. Em outras versões, você pode encontrar no lugar da palavra enquanto a palavra até. Bem, quando nós usamos esse texto para defender que Maria teve outros filhos, que Jesus teve irmãos, os teólogos católicos, que são também pessoas piedosas, vão usar o seguinte argumento, que essa palavra enquanto, ou em outras versões até, não necessariamente significa uma mudança de comportamento, não necessariamente significa que depois que Jesus nasceu, ela teve uma vida de casada normal com José. E aí, Elizabeth, nós precisamos respeitar a interpretação dos teólogos católicos, porque de fato esta palavra enquanto ou até, quando nós examinamos a língua do Novo Testamento, a língua grega, realmente há essa possibilidade. Não significa, como eu disse, necessariamente uma mudança de comportamento. Então não podemos utilizar esse texto para defender que Jesus teve irmãos. Então, como há esta possibilidade de interpretação, que também não fere a palavra de Deus, nós precisamos respeitar a interpretação dos católicos. Vamos ver um outro texto? Lucas capítulo 2, versículo 7. E deu à luz seu filho primogênito. Envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. O que importa para a gente nessa questão é a palavra primogênito. Ora, se Jesus foi o primogênito, logo ele teve outros irmãos. Eu, por exemplo, eu sou o primogênito na minha família. Por quê? Porque depois de mim, a minha mãe teve mais 6 filhos, mais 3 homens e mais 3 mulheres. E eu tenho esse privilégio, eu sou primogênito. Ocorre, Elizabeth, que quando nós vamos pesquisar o significado da palavra primogênito, não necessariamente significa o primeiro. Pode ter outros significados, e isto verificando a palavra primogênito em outros livros da Bíblia. É claro que Lucas, sendo médico, muito cuidadoso, nós entendemos, se Jesus não tivesse tido outros irmãos, Lucas teria usado a palavra unigênito, único. Mas Lucas usou a palavra primogênito, e Lucas, ele escreveu 2 livros da Bíblia. Ele era grego, conhecedor da língua, era médico, escreve de forma minuciosa. Mas, como eu disse, a palavra primogênito pode também ter outros significados. Aí, nós temos que aceitar também a interpretação dos católicos. Olha que situação! Mas vamos para o próximo texto. Mateus capítulo 12, versículos 46 e 47. Jesus falava ainda à multidão quando veio sua mãe e seus irmãos e esperavam do lado de fora a ocasião de lhe falar. Disse-lhe alguém: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar-te. Aí já falou irmãos. Vamos ver mais um texto. Mateus capítulo 13, versículos 55 e 56. Não é este o filho do carpinteiro? Não é Maria sua mãe? Não são seus irmãos
Tiago, José, Simão e Judas e suas irmãs não vivem todas entre nós? De onde lhe vem, pois, tudo isso? Veja que Jesus tinha irmãos, e cita os nomes, Tiago, José, Simão e Judas. E irmãs, embora não cite o nome, mas tinha mais de uma irmã. Também com base na tradição e observando os escritos, que a Epístola Universal de Tiago, aquele Tiago é irmão de Jesus. E a Epístola Universal de Judas, aquele Judas também é irmão de Jesus. E isso você vai encontrar nos livros de teologia. Agora, neste caso que a Bíblia, o Novo Testamento, chama de irmãos de Jesus, irmãs, qual é a argumentação dos teólogos católicos? Eles vão dizer que no hebraico, como não era uma língua muito rica em palavras, a palavra usada para irmão pode significar também um outro grau de parentesco. Ocorre, Elizabeth, nesse caso, que o Novo Testamento não foi escrito na língua hebraica, foi escrito na língua grega. Então esse argumento da teologia católica é fraco. Aí tem outros argumentos que dizem que José já tinha outros filhos de um outro casamento. Mas aí já são argumentos que não têm base bíblica e nem confirmação histórica garantida. Vamos ver mais um texto que fala sobre os irmãos de Jesus? João capítulo 2, versículo 12. Depois disso, desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. E ali só demoraram poucos dias. Tá vendo? Sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Aí, como eu disse, os teólogos católicos vão dizer, não, mas esses irmãos eram primos. Não, no grego não tem essa condição. Sabe por quê, Elizabeth? A palavra irmão na língua grega aparece 343 vezes no Novo Testamento e nenhuma delas se refere a primo ou outro grau de parentesco. Todas, quando falam de família, no sentido literal, falam de irmãos mesmo. E se você observar a Bíblia católica, o Novo Testamento católico, eles não colocam primo ou um outro grau de parentesco, porque não há essa possibilidade. Eles colocam irmãos também. Claro que no rodapé eles vão fazer essa observação que eu disse para você, mas as observações não têm fundamentação. Entendeu, Elizabeth? Logo, podemos afirmar que Jesus teve sim irmãos e irmãs, e isto em nada fere Maria como uma mulher de Deus, Maria como uma mulher escolhida por Deus, em absolutamente nada. Isto coloca Maria numa condição inferior, até porque, Elizabeth, o casamento foi instituído por Deus. Portanto, a relação do casal é bênção. Não existe pecado algum nisso. Para concluir, vou repetir, Maria é sim uma santa mulher, nós amamos Maria, santa no sentido de separada do pecado. Então nós amamos Maria, nós respeitamos Maria, aprendemos com o comportamento de Maria, mas não podemos aceitar esse dogma católico de Maria perpetuamente virgem, porque não tem como sustentar este dogma tendo como base a palavra de Deus. Tá bom, Elizabeth? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a vida de todos que irão assistir este vídeo. E fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com você, Janaína. Muito obrigada, professor! E você aí de casa, também curtiu a explicação? Se você está assistindo esse vídeo até agora, deixa aqui embaixo seu comentário. Diz pra gente o que você está achando dos nossos vídeos. E não se esqueça, se
Se tiver uma dúvida, envie para teologia@icp.com.br. Muito obrigada e até a próxima!